Bem, boa tarde mais uma vez a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de filosofia. Nós estamos aí nos encaminhando para os finalmente do nosso conteúdo que a gente vem trazendo desde o início do ano, que é a filosofia helenística. Até agora já vimos 3 escolas, finalizamos na aula passada, na semana passada, o pirronismo, que é a terceira escola, e hoje a gente vai apresentar, vai falar um pouco a respeito da quarta e última escola, que é o cinismo, ok? Deixa eu só fechar aqui, ver se eu encontro aqui o slide rapidinho. Eu acredito que na semana que vem a gente já termine o cinismo, aí a gente já faz logo a prova, né? Faz logo a prova para se livrar. O conteúdo do cinismo, gente, vocês encontram no mesmo slide do pirronismo, certo? Eu acredito que na semana que vem eu envie algum material extra para vocês darem uma lida. Beleza? Mais cedo eu mandei para vocês um vídeo, não sei se vocês assistiram, espero que sim. Caso não tenham assistido, vocês podem fazer isso depois da aula. Um vídeo onde existe uma comparação muito grande, uma aproximação, uma relação que as pessoas encontraram entre o seriado Chaves, certo? Aquele seriado mexicano, acho que era a Evelyn, não sabia que era mexicano, e esse conteúdo que a gente vai ver agora, que é o cinismo, certo? Que é o cinismo. O cinismo, pessoal, a gente vai falar um pouco sobre ele daqui a pouco. Vamos falar um pouco sobre o Chaves, né? Que é um tema que todos nós já conhecemos, que é um tema, acredito que praticamente todo mundo aqui já assistiu Chaves, né? Então, o Chaves, ele é um seriado mexicano da década de 80, se eu não me engano, e conta a história, né? Toda a trama da série, ela retrata a vida de um garotinho órfão, o Chaves, né? O Chaves, no seriado, ele não tem pai, ele não tem mãe, não tem família, ele mora na vila, dentro de um barril, certo? Leva uma vida extremamente simples. E por levar essa vida extremamente simples, a gente pode dizer que o Chaves, ele fica muito feliz, fica muito contente com coisas simples. O Chaves, ele fica muito contente com coisas que no cotidiano normal das pessoas a gente não dá tanto valor assim. Porque, por exemplo, vocês lembram qual é a comida que o Chaves mais gosta? Alguém aí lembra? Alguma cor de presunto. Sanduíche. Aham. Sanduíche Sanduíche de de presunto. Sanduíche sanduíche de de presunto. presunto. Então, para a maioria das pessoas, um sanduíche de presunto não está nem entre as 10 comidas favoritas. Existem aí um monte de coisa na frente. No entanto, o Chaves ele leva uma vida tão simples, ele leva uma vida tão humilde, que ele se satisfaz totalmente com o sanduíche de presunto. Se vocês observarem também os brinquedos que o Chaves utiliza para brincar, né, são brinquedos também muito simples. Né? São, sei lá, caixas de sapato que ele transforma em carro. Tem um brinquedo que ele aparece no episódio, que é uma lata amarrada num pedacinho de pau. E aí ele fica tentando encaixar a lata num pedaço de madeira. Então, as brincadeiras do Chaves são muito simples. Só que o que é que acontece? O Kiko, que é o amigo do Chaves, que tem um pouco mais de condição, ele fica com inveja. Ele fica com inveja
da alegria, da felicidade que o Chaves demonstra com aqueles brinquedos simples. E aí o que é que ele faz? Ele tenta sempre demonstrar que é melhor do que o Chaves, porque ele possui brinquedos mais caros. Então o Chaves está lá puxando o carrinho que é feito de caixa de sapatos. Aí o Kiko chega com um caminhão, né, comprado na loja, todo perfeito e tal. E aí o Chaves muitas vezes ele tem uma atitude de revolta, né? Ele chuta o brinquedo, ele quebra, ele rouba, né? Ele tem essa revolta porque ele não possui as coisas, né? Da mesma forma, quando ele apareceu com esse brinquedinho de lata, com lata amarrado na madeira, aí o Kiko chegou com um brinquedo que parecia um vaso, todo feito de porcelana, uma coisa. E o Chaves, ele sempre se revolta, ele sempre quebra, né? Teve um episódio também, que nesse episódio eu quase choro, não sei vocês. Teve 2 episódios que eu chorei do Chaves. Foi aquele de Acapulco, em que eles fizeram a fogueira, né? Terminaram com a fogueira. E teve um episódio que chamaram o Chaves de ladrão, que tinha sumido algum objeto da vila, acho que era um ferro de passar, e aí acusaram o Chaves injustamente, né? E aí todo mundo chama ele de ladrão. Ladrão, ladrão, ladrão. E aí o pobre rei, ele sai, vai embora, e naquele episódio foi bastante emocionante, né? Então eu Também teve percebo um que... episódio, também é como ele tava morando no barril, aí acho que tava chovendo, aí tava chovendo, aí ele tava lá dentro do barril dele, todo molhado, com a luz tudo apagada, e eu chorando por causa desse episódio. Pois é. Agora, pessoal, olhando por um viés filosófico, se a gente botar a filosofia no meio para trabalhar, para tentar ver o Chaves de uma maneira diferente, a gente poderia afirmar o seguinte: dentro dentro da vila ali que mora seu Madruga, a Chiquinha, a Dona Florinda, a Bruxa, o seu Barriga, dentro dos habitantes da vila, o Chaves, ele é o único que é livre. O Chaves, ele é o único que é livre de verdade. Olha a afirmação que eu estou fazendo. Já estou tentando levar para um viés filosófico. Vocês conseguiriam desvendar o porquê, conseguiriam dizer o porquê do Chaves ser o único indivíduo realmente livre dentro da vila? Alguém se arriscaria aí? Pra mim, professor, é por conta que ele não precisa pagar aluguel, ele não tem quem mande nele, ele é uma pessoa independente de si próprio. Minha Eu acho opinião. que, na minha opinião também, é porque ele não tem paz. E a falta dos pais gera essa liberdade? Em que sentido, Brian? Ai, professor, aí você já complicou real, ó. Não tinha pensado nisso. Porque, tipo, ele não tem que dar satisfação a ninguém, porque ninguém se importa com ele desse jeito. Exatamente. E se ele tem liberdade, pessoal? Se ele tem liberdade, vocês acham que a liberdade ela proporciona nos seres humanos uma possibilidade maior de felicidade? Com certeza. Depende. Alguém falou Eu acho depende que aí. depende. Eu falei por quê? depende. Por que depende? Porque, primeiramente, depende de como você vai usar essa liberdade. Né? Por que, Clara? Depende. Exatamente o que a Beatriz disse, vai depender muito como a pessoa vai usar aquela liberdade. Porque vai que use para coisas ruins. Só ignore que eu não tô em casa, tá bom? No caso específico do Chaves, vocês acham que ele é mais feliz do que os outros personagens da vila? Sim, com certeza.
Ele é humilde e tudo, mas ele é o que consegue ser mais feliz ali dentro. E os demais, o que é que vocês acham? É possível dizer que o Chaves é o mais feliz a viver ali? Eu acho que não. Porque, tipo, o tipo de liberdade que o Chaves tem é não ter paz. E eu não vejo como isso pode ser algo tão bom assim. Gostei. Mais alguém tem alguma opinião, gente? Aí já são os episódios apócrifos, né? Os Pera, o episódios Chaves perdidos. morava na casa número 8? Não, são os episódios perdidos que eles fizeram lá pelo México, né? Por exemplo, tem o casamento da Bruxa de 71 com seu Madruga. São os episódios perdidos, né? Não é um Beleza, mas episódio lá e outro. pois é. Mas eu acho que já deu pra gente fazer aqui uma boa reflexão. Então, vou apresentar para vocês agora, pessoal, um pouco do cinismo dessa quarta escola filosófica. E aí, quero que vocês identifiquem aí no pensamento de vocês, beleza? As semelhanças que porventura existam entre o filósofo que a gente vai trabalhar e o personagem, tá bom? Então vamos lá. Essa palavra cinismo, pessoal, a gente utiliza muito no nosso cotidiano, né? Eu via, né, muito vocês, os alunos, utilizando essa palavra, dizendo assim, a mulher tá muito cínica, ou então fulano de tal é muito cínico, a cara nem treme, né? Então, geralmente no cotidiano, a gente utiliza esse termo cínico para dizer que uma pessoa ela é alguém que nega uma coisa que ela fez, né? E ela nega na cara de pau. Tipo, o indivíduo pegou tua borracha. Aí tu diz, fulano de tal, devolve minha borracha. Aí o fulano diz, não peguei tua borracha não. Aí o que é que tu diz? Rapaz, mas tu é muito cínico, né? Pois a borracha estava aqui, eu vi tu pegando e tu tá dizendo que não pegou. Então, a gente costuma utilizar essa palavra para julgar, né, para dizer para a pessoa que ela fez algo que ela está dizendo que não fez. Né? Agora, quando a gente utiliza esse termo dentro da filosofia, a gente está se referindo, presta atenção, a gente está se referindo a uma escola filosófica fundada por um indivíduo chamado Antístenes, certo? Antístenes. Então, no senso comum, cinismo significa dizer que não fez uma coisa que você fez, ou o contrário, dizer que fez uma coisa que você não fez. Em filosofia, a palavra cinismo significa uma escola filosófica do período helenístico que foi fundada por Antístenes. Antístenes, ok? O nome do filósofo que fundou o cinismo. E o que é que significa, pessoal, a palavra cinismo? A palavra cinismo deriva de uma palavra grega chamada kinos. Kinos, que significa viver como um cachorro. Viver como um cachorro. Aí eu botei aqui a foto desse doguinho sorridente para vocês. Então, cinismo significa viver como um cachorro, viver como um cão de rua, certo? Vamos ver o que diz o slide. Ó. Do grego kinos, doutrina filosófica grega fundada por Antístenes de Atenas, que prescrevia a felicidade de uma vida simples e natural, através de um completo desprezo
por comodidades, riquezas, apegos, convenções sociais e pudores, utilizando de forma polêmica a vida canina como modelo ideal e exemplo prático destas virtudes. Ana Júlia levantou a mão. Não, foi sem querer. Então, gente, o que é que o cinismo pregava? O cinismo pregava que, para que a gente possa conquistar a felicidade na vida, presta atenção no que eu estou dizendo, para que a gente possa conquistar a felicidade na vida, a gente tem que viver como se a gente fosse um cachorro de rua. Um cachorro de rua. A gente tem que desprezar qualquer tipo de comodidade, a gente tem que desprezar qualquer tipo de riqueza, a gente tem que desprezar qualquer tipo de apego. Sabe esses laços que se criam entre as pessoas? A gente tem que desprezar. Qualquer tipo de lei, convenção social, pudores, a gente tem que desprezar tudo isso. A gente tem que viver da forma mais simples que a gente puder, de maneira intencional. De maneira intencional. Vivendo com o mínimo possível, estando desapegado de tudo e de qualquer pessoa. Viver como um cão, como um cachorro de rua. Beleza? Entenderam? Passando fome. Muitas vezes. Muitas vezes. Eu não diria passando fome, mas entendendo que para sobreviver a gente precisa se alimentar o mínimo possível. Me alimentar somente para garantir a minha sobrevivência. Não fazer da alimentação uma espécie de prazer luxuoso. Entende? Seria mais ou menos o que a gente chama de viver como um hippie nos nossos dias. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com um hippie raiz, né? Porque hippie são esses homenzinhos, essas mulheres, né? Que abandonam tudo, larga tudo, sai no meio do mundo, muitas vezes a pé ou de bike, né? E sai vendendo arte para sobreviver, né? Alguns deles, os hippies Nutella, eles andam com cartão de crédito dos pais guardado, né? Caso eles precisem. Mas tem uns que saem mesmo na doidice, não estão nem aí, saem mesmo sem nada e percorrem o mundo só vendendo a arte deles. Seria mais ou menos isso. Entende? Então, gente, o cinismo é exatamente isso. É o abandono não só do dinheiro, mas é o abandono de tudo, das leis, é o abandono da vida social, porque os filósofos cínicos, especialmente Antístenes, entendia que para ser feliz a gente tem que se acostumar com o mínimo. Na verdade, as pessoas, a gente que convive em sociedade, a gente é muito hipócrita. O Antístenes ele vai dizer que nós que vivemos em sociedade, nós vivemos com máscaras que a gente não tira nunca. Né? E que, de uma certa forma, vamos prestar atenção, né, de certa forma, os bens materiais, a nossa família, as pessoas que a gente escolhe para conviver, de uma certa forma, tudo isso nos prende numa bolha que impede o desenvolvimento da nossa liberdade. Então, para ser livre e feliz de verdade, a gente tem que desprezar tudo isso. Ok? Então, entendido essa primeira parte, gente? Entendido? Uhum. Beleza. Professor, Oba, pode falar. tem gente pedindo para entrar, parece. Deixa eu ver aqui. 1h10. Pronto. Obrigado. Então, gente, apesar do cinismo
ter sido fundado por Antístenes de Atenas, a escola cínica, né, os praticantes do cinismo, ficou muito conhecida devido às peripécias de um outro filósofo, que foi discípulo de Antístenes, um indivíduo chamado Diógenes. Diógenes de Sinope. Vocês estão prestando atenção aí? Então, ó, a escola foi fundada por Antístenes, mas ela ficou mais conhecida em Atenas por causa de Diógenes, que também ficou conhecido como o cão, certo? O cão, ou o cachorro, né? Não é cão de Satanás, não, é cão de cachorro, certo? Então, Diógenes de Sinope, assim como Sócrates, ele nunca escreveu livro, mas escreveram sobre ele, certo? E ele levava uma vida altamente prática, onde algumas atitudes que ele tomava ilustravam muito bem o que é o cinismo. Nós vamos conhecer alguma dessas atitudes agora, tá? Ó, aqui é o que eu falei, né? Quando terminar a aula, eu vou mandar para vocês um vídeo de um filósofo brasileiro, onde ele vai falar um pouco mais sobre as semelhanças entre o Diógenes de Sinope. Bora lá, gente, prestar atenção. Vou mandar esse vídeo onde ele vai comparar o Diógenes de Sinope com o Chaves, vai dar aí algumas dicas para vocês. Aqui, nessa imagem, já dá para a gente ter uma ideia, né? Aqui na direita, nós temos o Chaves dentro do seu barril. E aqui na esquerda, nós temos o Diógenes de Sinope, o filósofo cínico. Se vocês observarem, o Diógenes, ele mora dentro de um barril. Mora dentro de um barril também, certo? Como o Diógenes viveu quase, sei lá, 300, 400 anos antes de Cristo, a gente consegue dizer que o Chaves ele foi inspirado no Diógenes, certo? Chaves foi inspirado no Diógenes. O barril do Diógenes inspirou o barril do Chaves, podemos dizer assim. Ok? Então vamos aqui para algumas curiosidades sobre esse filósofo que eu acho tão interessante, gente. Vamos lá. Alguém poderia ler aqui? Temos um voluntário para ler? Eu leio. A Rocha. Diógenes só possuía 3 objetos: um copo, uma tigela e um lençol. Certo dia viu um garoto bebendo água com as mãos. Jogou o copo fora. No outro dia, viu o mesmo garoto comendo lentilhas dentro de um pão. Então jogou a tigela fora. Ao observar o comportamento dos cães, percebeu que rolavam na neve para acostumar-se ao frio e na areia quente para acostumar-se ao calor. Então jogou fora o lençol. Então, Diógenes, gente, só possuía 3 coisas na vida dele, além do barril que ele usava para dormir. Ele só possuía um copo, uma tigela e um lençol. Porque a ideia dos filósofos cínicos era: com quanto menos a gente viver, mais feliz a gente vai ser. Então ele só tinha 3 coisas: um copo, uma tigela e um lençol. Certo dia, Diógenes estava caminhando sobre as ruas de Atenas. E ele viu que ali na praça de Atenas existia uma fonte, né? E um garoto bebeu água fazendo uma concha com as mãos, né?
pegou a água da fonte e bebeu. Aí o Diógenes, ele percebeu que ele não precisava mais do copo, que ele poderia viver sem aquele copo. Ele poderia beber água ou outros líquidos, assim como o garoto estava fazendo naquele momento. Então ele pegou o copo e jogou fora, porque ele entendia que quanto menos ele tivesse, menos dependente ele seria das coisas. Percebo que tem gente que tem riquezas, tem bens materiais, mas se tornam praticamente escravos desses bens materiais. Conheço uns caras aí que ama mais o carro do que a própria esposa, entendeu? Então, o Diógenes, ele acreditava nisso. Então, ele pegou o copo e jogou fora, não preciso mais. A partir de hoje, vou beber água com a mão mesmo. Beleza. E aí, continuou a vida dele. No outro dia, o Diógenes, ele viu uma outra pessoa comendo lentilhas, que é uma espécie de feijão, né? Comendo lentilha dentro do pão. E aí ele percebeu que ele não precisava da tigela. Que a partir daquele momento, todos os alimentos que ele fosse comer, em vez de botar na tigela ou no prato, ele poderia botar diretamente dentro do pão e comer. Não precisava mais de tigela. Então o que ele fez? Pegou a tigela, jogou fora. Jogou fora. Por incrível que pareça. Tudo que ele possuía até então, até agora, era só um lençol. Só um lençol. Diógenes, ele tinha poucos amigos. Geralmente, ele era acompanhado pelos outros cachorros que viviam na rua. Por isso ele recebeu o nome de o cão. Né? Por isso que os cínicos receberam esse nome, o cão. Porque eles eram acompanhados por muitos cães, eles alimentavam os cães também. Né? E o Diógenes, ao observar o comportamento dos cães, ele percebeu que no inverno nevava muito, era muito frio. Por isso que ele conservava o lençol. Só que os cães, quando estava muito frio, sabe o que é que eles faziam? Rolavam na neve. Rolavam na neve até que o corpo deles ficasse encaliçado, até que o corpo deles se acostumasse com o frio. E quando estava muito quente, a mesma coisa. Eu acho que todo mundo aqui já viu o cachorro se grosando, como diz minha avó, o cachorro se grosando na areia quente. Você não consegue pisar, mas o cachorro está lá, ó, rolando na areia quente. Por que ele faz isso? Para acostumar o corpo com o calor. E aí o que é que o Diógenes fez? A mesma coisa. Jogou o lençol fora. Quando estava nevando, ele ia lá, ficava nu, se tacava na neve. Quando estava muito quente, ele ia lá, pá, se tacava na areia, até engrossar os coros. E assim ele seguiu vivendo com o mínimo possível. Com quanto menos ele tivesse apegado, melhor. Ok? Aqui, pessoal, nós temos uma das passagens mais conhecidas do Diógenes. Mais conhecidas. Vocês devem lembrar que o imperador da época era o Alexandre o Grande, né? E por incrível que pareça, o Alexandre o Grande, ele considerava Diógenes uma pessoa muito inteligente. Ele admirava muito o Diógenes, apesar de ser esse indivíduo que morava na rua junto com os cães. Ele achava Diógenes um indivíduo muito inteligente, né? E aí um dia, na esperança de ajudar Diógenes, Alexandre foi até o seu encontro e falou o seguinte, como vocês podem observar aqui, ó. Sou Alexandre, aquele que conquistou todas as terras. Peça-me o que quiser, que eu lhe darei. Palácios, terras, honrarias,
escravos ou tesouros jamais vistos. O que você quer, ó sábio? E aí o Diógenes, gente, olha o que ele respondeu. Qualquer coisa, então apague o sol. Apague o sol, Alexandre. Aí o Alexandre, vale, meu Deus do céu. Mas isso é impossível, como é que eu vou apagar o sol? Aí o Diógenes respondeu, então saia da minha frente. Está fazendo sombra. Apenas não tire de mim o que você não pode me dar. Apenas não tire de mim. Olha que frase. Apenas não tire de mim o que você não pode me dar. E o que é que o Alexandre não podia dar? O sol. Então, pessoal, essa passagem, essa anedota, ela ilustra o que era a filosofia cínica. A filosofia cínica não queria palácio, não queria terra, não queria riqueza, não queria nada disso, porque entendia que essas coisas, elas demonstravam, elas faziam com que as pessoas demonstrassem o que as pessoas têm de pior. Percebam que as coisas ruins do mundo, elas acontecem pela ganância humana. Porque as pessoas não se contentam com as coisas que elas já têm. Então a fome, a miséria, os crimes, todos eles acontecem porque a gente não se contenta com aquilo que a gente possui. E aí o cinismo, ele nega todas essas coisas. Se vocês acham que o Diógenes estava lombrado, olha só agora esse outro fato sobre ele. Alguém poderia ler? Começando aqui desse quadrante à esquerda. Andava com uma lamparina pelas ruas, quando indagado pelo fato peculiar, respondeu que estava procurando um homem honesto e virtuoso. Olha só, olha só. O Diógenes andava com uma lamparina meio-dia no centro da cidade de Atenas. Dava lá com a lamparina, ó. Aí a negrada ficava, rapaz, esse bicho aí tá maconhado, tá doido. Não tá vendo que o tempo tá claro, não? Pra que diabo que ele anda com a lamparina meio-dia aqui no centro? Aí sempre tem aqueles que não se aguentam, né? Ia lá perguntar. Ei, Diógenes, que diabo que tu faz com a lamparina aqui no centro, mano? Não tá vendo que tá claro, não? Aí ele, rapaz, sabe o que eu tô fazendo com essa lamparina? Eu tô procurando um homem honesto e um homem virtuoso. Só que até agora eu não encontrei. Entenderam aí? Estou procurando um homem honesto e um virtuoso. Mas até agora eu não encontrei. Ou seja, aquilo que Diógenes estava fazendo era uma metáfora. Era uma metáfora. Ele fazia para chamar a atenção, e a partir do momento que ele chamava a atenção, ele deixava ali o ensinamento que ele queria. Né? Alguém pode ler aqui o outro exemplo, do outro lado? Ó. Aqui na direita. Rocha. Falava com as estátuas, pois seria uma espécie de treino, já que as pessoas, no auge do egoísmo, não o ouviriam a pedir uma esmola sequer. Outra loucura do Diógenes. Conversava com as estátuas. Aqui é uma estátua dele, né? Fizeram em homenagem a ele, eu acredito que na região da Itália, certo? Estátua de Diógenes. Mas ele conversava com as estátuas. Conversava com as estátuas. E aí as pessoas viam ele conversando com as estátuas, né? E como sempre,
não se aguentavam, iam até lá para saber o porquê que ele estava conversando, vale meu Deus, o porquê que ele estava conversando com as estátuas. E aí o que ele respondia era o seguinte: olha, eu estou aqui apenas treinando. Estou aqui apenas treinando. Porque já está com muitos dias que eu peço esmola para comer. Eu vejo outras pessoas também pedindo esmola. E quando a gente pede esmola, as pessoas fingem não escutar a gente. As pessoas fingem que a gente nem existe e não ligam, simplesmente viram as costas e vão embora. Então, como as pessoas nos tratam assim, eu estou fazendo aqui um treinamento para lidar com essas pessoas, conversando com as estátuas, já que elas não vão me responder mesmo. Percebem a crítica? Crítica pesada, né? Agora, gente, o Antístenes, que foi o professor de Diógenes, para encerrar aqui a nossa aula de hoje, certo? Ele vai deixar um conselho para vocês. Pode ser que um dia vocês usem isso ou não. Mas o conselho do Antístenes diz respeito à satisfação do prazer, à relação sexual, ok? Prestem atenção que é mais ou menos o seguinte. Geralmente, a gente sente desejo, por pessoas bonitas. E geralmente a gente quer satisfazer esse desejo, né? A gente quer ter uma relação sexual com uma pessoa bonita. Só que o que é que o Antístenes, filósofo cínico, o que é que ele está dizendo para a gente? Quando você sentir desejo, não estou falando de amor, certo? Estou falando de desejo. Quando você sentir desejo sexual, busque satisfazer esse desejo com uma pessoa feia e não com uma pessoa bonita. Olha o conselho de Antístenes. Satisfaça o seu desejo com uma pessoa feia e não com uma pessoa bonita. Por quê? Porque a pessoa bonita, aí vejo se vocês concordam com ele. A pessoa bonita tem sempre muitos pretendentes. A pessoa bonita, ela tem ali uma lista de pessoas que querem ficar com ela. Então, se você quer satisfazer o seu desejo com uma pessoa bonita, você vai ser apenas mais um na lista dela. Talvez você nem signifique tanto assim para ela. Agora, a pessoa feia, não. A pessoa feia talvez não tenha nem lista, não tenha nem pretendente. Não tenha nem pretendente. Então, se você buscar satisfazer o seu desejo com uma pessoa feia, ela vai satisfazer esse desejo como se não houvesse o amanhã. Ela vai botar, como diz a professora e filósofa contemporânea Aparecida, ela vai botar para voar banda, entendeu? Então, é muito mais prazeroso, de acordo com o Antístenes, satisfazer o seu prazer com uma pessoa feia do que com uma pessoa bonita. Porque para a pessoa feia, para a pessoa bonita, você é apenas mais um, e para a pessoa feia, você é a pessoa. No caso de Diógenes, ele dava outro conselho. Diógenes era um pouco mais radical, né? Para Diógenes, o desejo sexual ele deve ser satisfeito por meio da masturbação. Ele evitava a atividade sexual. E para piorar ainda mais, o Diógenes ele praticava masturbação em praça pública, né? Para vocês sentirem aí o nível do indivíduo. Encerrar aqui com duas citações, né? Fala o seguinte, ó, os piores escravos são aqueles
que estão servindo constantemente às suas paixões. Os piores escravos são aqueles que estão servindo constantemente às suas paixões. Uma outra frase de Diógenes, essa para encerrar mesmo. Para que serve um filósofo, se não para machucar os sentimentos de alguém? Para que serve um filósofo, se não para machucar os sentimentos de alguém? Então, para Diógenes, não existe filosofia sem existir um certo choque. Provavelmente esse choque que vocês estão sentindo por Diógenes, pelas coisas que ele fazia, é um choque que ele gostaria que vocês sentissem. Ele gostava mesmo de impactar. Ótima pergunta, viu, Fabiana? Ótima pergunta. No nosso próximo assunto, passar da prova parcial, nós estudaremos, sim, uma filósofa. Existiam algumas filósofas, viu? A gente vai conhecer ao longo aí do nosso segundo período. Vai ter uma filósofa aí para a gente conhecer. Beleza? Então, pessoal, nós encerramos nossa aula por aqui. E aí eu faço uma pergunta a vocês. Vocês conseguiram identificar as semelhanças da influência do Diógenes, do cinismo, sobre o seriado Chaves, sobre o personagem Chaves? Conseguiram identificar algumas coisas? Acho que o fato de os dois serem desapegados a bens materiais. O que mais? Mais alguém? A revolta do Diógenes, de não estar nem aí. Não parece um pouco com a revolta do Chaves também, de quebrar às vezes os brinquedos do Kiko, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Essa aula vai ficar gravada para que vocês possam acompanhar novamente sempre que quiserem. Beleza?